Você sabia que em Porto Rico existe o maior radiotelescópio do mundo? E que em 1974, cientistas enviaram uma mensagem radiotelescópica com 1 trilhão de watts, capaz de ser detectada até 25 mil anos-luz da Terra? E sabia que há evidências que essa mensagem foi respondida 26 anos depois através de um agroglifo lá da Inglaterra? Então eu peço que você já deixe seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudinho sobre isso, que é um dos fatos mais curiosos sobre contato com extraterrestres. Em Porto Rico, um pequeno país da América Central, existe uma imensa cratera natural dentro da qual está instalado o segundo maior radiotelescópio do mundo, o radiotelescópio de Arecibo, com diâmetro de aproximadamente 1000 pés, cerca de 340 metros. Um radiotelescópio é uma espécie de telescópio que utiliza ondas de rádio para transmitir e captar sinais desde o espaço sideral mais longínquo. Em 1974, técnicos do Observatório de Arecibo enviaram ao espaço uma mensagem codificada, direcionada à constelação de Hércules, um agrupamento que possui cerca de 300 mil estrelas e que está a aproximadamente 25 mil anos-luz de distância. Para que essa mensagem fosse transmitida, a capacidade do transmissor foi incrivelmente aumentada para uma potência de 1 trilhão de watts. A mensagem era composta por códigos binários e, segundo os técnicos que analisaram, seria facilmente interpretada por uma civilização inteligente. Ao ser decodificada, a mensagem teria o seguinte desenho. Cada parte do desenho conteria informações sobre o nosso planeta. Consistia em 7 setores, cada um mostrando aspectos particulares da nossa civilização, dividida do seguinte modo, a começar do topo. A sequência de pontinhos brancos são números de 1 a 10 em código binário. Logo abaixo, em cor de rosa, estão os elementos químicos que compõem a molécula de DNA. São os números atômicos do hidrogênio 1, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8 e fósforo 15, também em código binário. Logo abaixo, em verde, estão representados os nucleotídeos, as moléculas básicas que formam a estrutura maior da molécula de DNA. Estão representados a desoxirribose, a adenina, a timina, a citosina, a guanina e o fosfato. Logo abaixo, temos 2 linhas azuis torcidas em torno de uma haste branca vertical. As linhas representam a famosa dupla hélice da estrutura da molécula de DNA e a haste, o número de nucleotídeos usado para formá-la. Na mensagem de 1974, foi codificado o número de 4,3 bilhões, que era a quantidade estimada de nucleotídeos na época. Hoje sabemos que esse número é de 3,2 bilhões. As hélices do DNA apontam para a cabeça de uma silhueta humana e à esquerda está o valor da altura média de um homem adulto, 1,76 metros em valores da época. Já à direita está o valor da população mundial em 1974, que era de 4,3 bilhões de pessoas. Logo abaixo, em amarelo, está representado o nosso sistema solar, com o terceiro planeta, a Terra, em destaque. Naquela época, Plutão ainda era planeta. Finalmente, a última parte da imagem mostra o radiotelescópio de Arecibo, que transmitiu a mensagem. Ele está apontando para baixo e a letra M, na verdade, mostra o caminho da radiação que chega paralela do espaço, reflete na curvatura do prato do telescópio e converge para o ponto focal. A mensagem de Arecibo foi enviada em 1974 e 26 anos depois, em 14 de agosto de 2001, 2 misteriosos agroglifos desenhados em plantações, também chamados de crop circles,
aparecem na Inglaterra, próximo ao telescópio de Chilbolton. Na primeira formação, claramente vemos uma imagem de um rosto humanoide. E a segunda, a cerca de 200 metros de distância, é a mais impressionante, pois seria uma resposta a Arecibo, de uma civilização distante com várias informações de uma civilização alienígena. E veja que ela é extremamente semelhante com a imagem codificada de Arecibo enviada ao espaço lá em 1974. Para começar, essa imagem binária desenhada em um campo adjacente em Chilbolton também está dividida em 7 setores. Primeiro, mesma representação binária dos números de 1 a 10. Segundo, setor Chilbolton. Indicam os números atômicos dos elementos químicos essenciais à vida na Terra, acrescidos de um valor extra, inserido corretamente na sequência binária original. Esse elemento adicional tem número atômico 14, que é o número do elemento silício, amplamente utilizado pela humanidade para a fabricação de chips de computadores, inteligência artificial. Terceiro, mesma simbologia binária para uma fórmula estrutural dos açúcares e bases formadores dos nucleotídeos da molécula de DNA humano. Quarto, observa-se um ramo a mais do lado esquerdo da dupla hélice do DNA. Também há uma mudança sem código binário dos números dos nucleotídeos do DNA. Quinto, setor Chilbolton. A representação gráfica da forma humanoide sofre mudanças significativas. Observar o volume da cabeça, bem avantajado com relação aos membros. Também os binários, que representam a população do planeta, e a estrutura do alienígena, são diferentes em relação à mensagem original. Sexto, a simbologia planetária apresenta 9 planetas, além do terceiro planeta a partir do Sol. O quarto e quinto planetas também estão ressaltados. Sétimo, setor Chilbolton. Esta é a última seção da mensagem de Arecibo. Representa o prato do telescópio de rádio. Encravado na rocha, mostra um diagrama da formação do crop circle. Também há mudança no código binário, com relação ao tamanho do transmissor. Iremos agora ponderar sobre as seções que apresentaram diferenças, como partes 2, 4, 5, 6 e 7. Diferenças na segunda parte. No círculo da Inglaterra, temos uma coluna a mais inserida na sequência correta, representativa do elemento silício. Esse elemento químico que entraria na constituição física de extraterrestre na mesma proporção e importância que o carbono com relação aos terráqueos? Ou será que esse componente tem importância relevante na constituição da vida no planeta alienígena? O ramo extra diferente e o número de nucleotídeos, sem dúvida nenhuma, indica um DNA diferente. Poderá se tratar de um DNA exclusivo ou uma mutação de um DNA humano? A representação gráfica no ser alienígena é bastante característica. Pernas e braços pequenos em relação ao crânio, olhos enormes, reforçam essa característica. O número binário, que representa a altura do ser, é 1000, aproximadamente 1 metro. Essa é uma medida compatível com a maioria dos relatos sobre contatos com ETs. Todas essas características se enquadram na categoria dos seres extraterrestres conhecidos como Greys, ou cinzentos, talvez o tipo de extraterrestre mais conhecido aqui entre nós. Muitos dizem que os crop circles de Chilbolton são uma farsa e que foram feitos por homens. Outros já dizem que isso seria humanamente impossível, fazer um desenho tão perfeito à noite com tão pouco tempo e sem deixar vestígio nenhum. E aí, o que você acha sobre esse assunto? Escreve aí embaixo nos comentários. E se inscreve aqui no meu canal se ainda não for inscrito. E é isso aí. Beijo, até o próximo vídeo.